Eu sou Joana Machado Rodrigues, professora de balé e também personagem de São Paulo. Quando eu nasci, meus pais já tinham se convertido em uma igreja, Assembleia de Deus, e já não eram mais usuários de drogas. Então, eu não convivi com meus pais usando drogas, eu não tive essa experiência, não. Mas presenciei, sim, um pouco de preconceito da população, das pessoas, em relação por ele ter sido usuário de drogas. E minha infância foi um pouquinho conturbada em relação a isso. Com 9 anos, mais ou menos, na escola, uma professora falou assim, chamou os alunos e falou, olha, eu gostaria que vocês indicassem um pai para falar sobre a sua história aqui na escola. Aí eu fiquei logo empolgada, falei, poxa, se minhas amigas pudessem ouvir a história do meu pai, seria maravilhoso. E aí convidei, pai, você podia falar um pouco da sua história lá na minha escola, né? Ele falou, claro que eu vou, minha filha, mas você, como é que você acha disso? Eu falei, não, eu vou adorar, eu vou gostar e tal. Então, meu pai foi numa reunião de pais e alunos, contou a história dele. Eu sempre me emociono muito quando meu pai fala sobre a história dele. Isso, para mim, é muito emocionante, porque eu vejo um homem lutador, um homem guerreiro, um homem que venceu na vida e que, para mim, é o meu herói. O meu pai é o meu herói, até hoje. Então, quando ele começou a falar sobre a história dele, eu já choro, eu já fico... Eu falo, poxa, como Deus foi maravilhoso conosco. E aí, ele acabou de falar, todo mundo gostou muito, aplaudiu. Mas no dia seguinte eu já percebi que as pessoas já não me olhavam de forma natural, não me olhavam mais como uma criança normal, parecia que eu era diferente. E em casa eu cheguei, meu pai, e falei, pai, parece que as minhas colegas ficaram com um pouco de preconceito, porque você era ex-usuário. E ele falou, e aí, Joana, o que você acha disso? E eu, em momento nenhum, abaixei a minha cabeça. Eu falei, eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de ser sua filha e saber quem você é. Então, começou meio assim, né? Eu ainda não entendia muito isso. Desde pequena, meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha se convertido numa igreja e ele trabalhava nos presídios. Então, me levava nos presídios. Eu lembro que com 7, 8, 9, 10 anos, meu pai ia para o presídio pregar o evangelho e ele me levava junto com ele. Então, eu sempre caminhei junto nessa vida com eles, né? Tanto meu pai como minha mãe. Minha mãe ia para o manicômio judiciário, alfabetizar os presos. E eu ia junto com ela e ficava lá sentada e sempre vi isso nos meus pais. Então, minha infância, minha adolescência, sempre vi meus pais trabalhando com pessoas marginalizadas, pessoas que eram usuárias de drogas, pessoas que presas e que não tinham acesso à cultura, à educação, e eles sempre promoveram isso. Então, eu tenho guerreiros dentro de casa que fizeram sempre pelo outro. Desde quando eles saíram das drogas, eles entenderam que eles precisavam fazer mais por essas pessoas que são usuárias, que estão presas e que precisam de ajuda. Nós estávamos na Bahia e meu pai e minha mãe foram convidados para conhecer a Cracolândia em São Paulo, os dois. E eu vim junto para conhecer também junto com eles. Eu fiquei horrorizada com essa situação de São Paulo, eu nunca tinha visto, acho que mais de um cigarro na minha frente. Então eu fiquei em pânico e implorei para os meus pais para não virem para cá. Falei, isso aqui não é vida para ninguém. Eu sei que vocês querem ajudar, mas esse lugar aqui é um inferno. E eu fiquei muito triste por perceber que meus pais queriam estar aqui. E aí o tempo foi passando, a gente acabou ficando um mês aqui para poder ajudar a minha mãe na fase de adaptação aqui em São Paulo. Faltando 4 dias para eu voltar para a minha cidade, onde eu estava morando, ela me convidou para ver o trabalho que ela estava fazendo. E aí fui para a rua com ela e vi um bando de jovens com um coração disposto a ajudar. Eles cortavam o cabelo das pessoas na rua, eles abraçavam as pessoas na rua e vi
crianças, vi adolescentes, vi jovens, vi adultos, senhoras. Não tinha idade. Para o crack não tem idade. Isso que me marcou muito. O que mais me machucou aqui na Cracolândia foi ver crianças ali. Crianças que não eram usuários, mas que estavam ali. Eu vi uma menina de 4 anos sentado do lado da mãe usando crack. Vi uma menina de 12 anos que me procurou pedindo socorro, uma menina de 12 anos que estava com seu corpo marcado de mordidas, e ela me pediu socorro. E eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia o que fazer, nunca trabalhei com esse tipo nesse tipo de situação. E essa menina usuária de drogas, ela se prostituía por R$1 na Cracolândia. Então era o tipo de vida que essas crianças estavam levando aqui. Isso me fez chorar muito, entender que eu era muito egoísta. Que eu estava pensando na minha vida, meus sonhos, meus projetos, mas que existem tantas pessoas aqui nessa região que precisam de ajuda. Então, com isso, acho que, não sei se você pode entender o que eu vou te dizer, mas Deus foi me quebrantando, foi me machucando para que eu entendesse que eu precisava fazer muito mais. Eu podia fazer muito mais, mas eu estava de braços cruzados. E aquela menina de 12 anos foi o ápice assim, desse momento de quebrantamento, porque ela me abraçou e pediu: tia, me ajude, tia. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um banho. Eu levei a menina para tomar um banho, fiquei na porta do banheiro, e ela começou a gritar dentro do banheiro. Eu fiquei em choque, o que eu vou fazer com essa criança? Aí eu entrei e falei: o que você tem, o que aconteceu? A tia está me machucando muito, a água batendo no corpo dela estava machucando ela, porque ela estava marcada de mordidas, a genital estava muito inchada, de agressão mesmo. E aí eu perguntei a ela: mas o que está doendo? Ela virou as costas para mim e disse: tia, aqui, tia, o que é isso aqui? Aí eu vi uma marca de paulada, de ponta a ponta nas costas da menina. E aí, lembrar disso é muito difícil, porque eu lembro que eu falei assim: meu Deus, o que fizeram com essa criança? E depois nós descobrimos que 4 homens violentaram aquela menina. Um traficante que tirou ela dentro do buraco e falou: vá lá na Cracolândia e procura uma menina chamada Joana. Eu estava ali há 1 dia, 2 dias. Como é que aquele homem poderia me conhecer? É isso que eu imaginava, né? Mas todos aqui nos conhecem, todos conhecem a minha família, sabem quem nós somos e sabem nossa história. O que a Cristolândia faz? Quando o pessoal sai da Cracolândia e entra na Cristolândia, é um galpão, primeiro ele toma uma água, depois ele vai olhar que está escrito lá, bem grande no outdoor, escrito assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E ele entra para tomar um café, para tomar um banho. Depois que ele toma um banho, ele se olha no espelho e percebe o quanto ele perdeu, quanto tempo ele perdeu dentro da Cracolândia, quanto tempo ele esteve aí sem lembrar que existe alguém ali dentro que precisava sair das drogas. Realmente existem pessoas que já não acreditam mais em si, mas com certeza tem crianças ali na Cracolândia que precisam de ajuda. É um ciclo que não tem fim. Quando nós chegamos aqui, as crianças não tinham sonhos. Elas não pensavam em: eu quero ser uma bailarina, eu quero ser um professor, eu quero ser médico, eu quero ser... Não tem profissão, não existia isso. Não tinham sonhos. Você pergunta à criança, ele só sabe o que ele vê todos os dias, que é a droga. Então, o projeto começou a proporcionar isso para essas crianças, novos sonhos, novas oportunidades. Aqui o seu sonho pode se tornar real, né? A criança vem aqui com a expectativa de: que coisa linda, eu acho lindo o balé. Mas quando ela encontra isso, encontra o balé na sua vida, o balé transforma toda tristeza em arte, em alegria, em educação, em disciplina, em formação de cidadãos. Então, eu acredito muito na mudança através da arte. A arte traz essa transformação. E claro, tudo isso, o meu acreditar é que Deus é quem
nos conduz a tudo isso, nos ajuda a tudo isso. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Tudo que nós temos e que você viu aqui são doações. Como é que um projeto que cuida de 500 crianças, por crianças, elas custam para a gente, por criança, nós temos o custo de mais ou menos R$70 por criança. R$40 mil. Eu nunca vi esse dinheiro. Não entra dinheiro no projeto, entra doações. Pessoas que investem em alimentos, que nos dão uma barra, que nos dão um espelho, que nos dão um tablado, que pagam nosso aluguel. Pessoas que acreditam nessas crianças e nos sonhos delas. Por isso que nós estamos aqui, porque as pessoas podem acreditar nisso. Dá certo. Nós temos alguns públicos aqui no projeto. O projeto atende as crianças da comunidade do Moinho e as crianças da região da Cracolândia. São filhos de moradores dessa região, às vezes os pais precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos, as crianças estão aqui no projeto. Filhos de usuários de drogas, sim, usuários que estão em tratamento. Filhos de traficantes, filhos de mulheres que estão se prostituindo aí na Cracolândia, mas que esses seus filhos estão aqui e que estão sendo cuidados, educados e tendo a vida transformada aqui dentro. Nós encaminhamos toda criança que não tem um lar, que não é o nosso caso, as crianças que estão no projeto têm uma casa, e nós encaminhamos para o conselho ou para alguma assistência social. No projeto nós temos uma psicóloga que atende as famílias que têm necessidade, as psicólogas atendem. E o projeto oferece uma cesta básica por mês para cada família que precisa de alimentação, né? Então, se a criança é pobre, não tem condições na sua casa de alimentação, de cuidado, o projeto consegue oferecer dando cesta básica. É isso que a gente consegue fazer aqui. Os pais usuários que nós temos aqui, eles entendem o projeto como uma forma de oportunidade. O que ele não pôde dar, o projeto está proporcionando ao seu filho. E todos eles estão buscando tratamento. Então, isso é importante, né? A gente faz esse trabalho também com os pais, de conduzi-los a um tratamento para que eles possam cuidar dos seus filhos. Esse é o objetivo. O filho precisa de pai e mãe, junto, cuidando. Eu acho que os pais acham que é uma forma de oportunidade para suas crianças. O que eles não podem dar, o projeto tem proporcionado, né? É isso que eles pensam, assim, pelo menos é o que eles expressam para a gente. É bom um projeto, porque está proporcionando uma atividade para o meu filho. Ele não está me vendo usar drogas, ele não está dentro da favela traficando ou fazendo nenhum tipo de coisa dessas, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Nós fazemos parte da Junta de Missões Nacionais. São igrejas batistas que fazem parte dessa organização chamada Junta de Missões Nacionais. E essas igrejas batistas contribuem e mandam sua oferta para a Junta de Missões. Essa Junta de Missões Nacionais contrata missionários, como eu, sou missionária, que trabalhem em lugares que precisam de ajuda. Então, nós recebemos ajuda da Junta de Missões Nacionais com aluguel da parte de cima da casa, os missionários que são pagos aqui do projeto, né? Eles pagam o meu aluguel, pagam o meu salário. Eu sou funcionária da Junta de Missões Nacionais. Então, nós recebemos esse tipo de ajuda fixa. Mas o que nós temos aqui a gente não tem uma verba destinada para o projeto, né? Nós não temos uma verba para o projeto, não entra dinheiro aqui no projeto. Nós não temos conta. Nós não temos uma conta ainda. Então, o dinheiro que entra no projeto é em doações. Se as pessoas querem contribuir, eu ofereço alguma coisa que elas possam contribuir. Ou uma roupa de jiu-jitsu, kimonos que são muito caros, ou bolas para os meninos do futebol, ou chuteira,
ou alimentação, ou produtos de higiene, porque a gente entrega todo mês aqui, a gente tem que dar um kit de higiene para as crianças. Então, a gente dá alguma coisa, alguma forma para eles poderem contribuir, né? Ajudar. E não em dinheiro em si. Eu prefiro que tudo que entre no projeto seja em doações. Muito amor, muito amor. Elas se apegam com tudo que a gente oferece aqui. A gente oferece amor, a gente oferece carinho, a gente oferece uma aula legal e elas se apegam tanto nisso que às vezes até vergonha. Parece muito pouco. Uma hora de aula, para elas é tudo que ela tem e que ela pode agarrar com toda a força. Tem crianças que não querem sair daqui. Esse é um lugar de refúgio. Por isso que aqui a gente chama de casa dos sonhos. A casa do meu sonho, é a casa do que eu posso sonhar, o que eu quiser aqui dentro. Eu posso ser o que eu quiser aqui dentro. Quando eu encontrei com essa menina de 12 anos, ela me fez pensar na minha vida, o que eu estava fazendo, e comecei a imaginar o que eu podia fazer, o que eu tinha para oferecer para essas crianças. E aí eu comecei a colocar filmes dentro da Cristolândia. Eu colocava um filme de criança e lotava de criança. Culto infantil. A gente canta com as crianças, a gente brinca com as crianças e lotava de criança dentro da Cristolândia, onde a gente atendia os moradores de rua. Aí eu sempre me imagino o que eu posso fazer mais. E quando eu promovia essas atividades, sempre tinha um voluntário para ajudar. E foram chegando essas pessoas, poxa, eu posso ajudar? Pode, vem. E a gente foi agregando gente que quer ajudar, que queria fazer alguma coisa também, assim como eu. E foram juntando missionários, voluntários. Hoje eu só posso fazer o que eu faço com a equipe que eu tenho. Eu tenho uma equipe de jovens que trabalham dia e noite aqui sem parar, que às vezes não recebem nada para isso. Então eu conto muito com eles, a ajuda deles. Então o projeto foi crescendo, assim, criando corpo dessa maneira, com pessoas que queriam ajudar. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer mais. Eu comecei a fazer aula de balé para oferecer aula de balé para as crianças. Balé era algo diferente, as crianças daqui não teriam acesso fácil ao balé, por ser muito caro, pelo custo do balé muito alto. Então eu falei, vou aprender esse negócio de balé. Acho que uma semana eu aprendo. Uma semana, um mês, eu acho que eu vou conseguir. E aí eu procurei uma escola de balé para poder criar um projeto com meninas que queriam fazer aula de balé. E eu cheguei na escola, percebi que em uma semana eu não ia conseguir aprender nada. Percebi que era muito caro e eu não conseguiria pagar essa escola. E eu conversei com a dona da escola, falei, olha, eu tenho uma oportunidade para você, de ajudar umas crianças que moram lá perto da Cracolândia. Eu queria ser professora de balé, eu queria dar aula para as crianças, mas eu não tenho condições de pagar essa aula e nem tenho condições de começar agora essas aulas. Aí ela falou para mim assim, meu sonho é poder ajudar alguém como você. E juntamos isso. Essa mulher me ajudou muito, eu tenho muita admiração por ela, porque ela me abriu as portas da sua academia e eu fui aluna dela bolsista e 2 vezes por semana nós levávamos 10 crianças para terem aula lá, na Paulista ainda. E começou assim, foi crescendo, a turma foi crescendo, 30 crianças, já não dava mais lá. Eu não conseguia levar 30 crianças com uma Kombi. E aí foram chegando outros voluntários, nós conseguimos alugar esse local com a ajuda das pessoas. Quando alugamos aqui, passou a ser jiu-jitsu e balé. E na aula de jiu-jitsu a gente tinha 10 crianças. Hoje são 250 crianças que fazem jiu-jitsu. Então é muita criança que queria fazer, mas que não tinha acesso, não tinha oportunidade. O professor de jiu-jitsu é voluntário. Eu comecei a fazer aula, com o tempo comecei a dar aula também. O professor de circo é voluntário, foi chegando ao projeto, ele perguntou o que ele pode ajudar. O que você faz? Eu disse a ele, eu sei dar aula de circo, é isso que eu gosto de fazer. E aí eu falei, então vem pra cá, vamos promover aqui essas crianças aulas de circo. Então, o projeto foi criando corpo com voluntários.
voluntários que eram psicólogos, voluntários médicos, voluntários dentistas, voluntários que sabiam que dão uma hora do seu tempo aqui para o projeto. O nosso professor de hip hop dá uma hora da sua semana para o projeto. Então, essas pessoas que queriam ajudar e não sabiam como, nós demos a oportunidade a eles, né? Vem cá, você vai conhecer nossas crianças e vai ver que elas vão segurar esse esporte com todo amor e todo carinho. Aqui é uma porta aberta, que todos os dias nós recebemos crianças que vêm de todos os lugares, não só da Cracolândia. Hoje a gente recebe crianças de todos os lugares aqui do centro. Crianças que querem uma oportunidade. E muitas delas têm seus pais usuários, sim. E nós ajudamos tanto aqui, no projeto Novos Sonhos, como na Cristolândia, que o pai é cuidado, é tratado lá, para poder cuidar dos seus filhos. Então hoje eu não preciso mais sair na Cracolândia buscando as crianças. Hoje elas é quem correm atrás da gente, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu conheci uma menina de 9 anos que estava dentro da Cracolândia, que morava dentro de um cortiço, que nunca tinha ido à escola, nunca tinha ido a um médico, nunca saiu de dentro daquele cortiço. Com 3 anos, os seus pais foram presos e ela foi sendo criada pelos parentes. Não tinha uma casa, não tinha um lar. E ela encontrou nesse lugar um lar, família. A gente diz que nós somos família. Nós encontramos uma família aqui. E essa criança de 9 anos, a gente conseguiu estruturar a vida dela, dar uma alimentação saudável a essa menina. Ela pôde ter acesso à escola. Ela foi alfabetizada dentro do projeto. Nós conseguimos a documentação dela. Hoje é minha filha. Hoje eu adotei essa criança. Ela tem um lar, e não só um, como 2. Ela pode estudar, ela pode ir ao médico, ela pode dizer que tem família. E ela pode ter uma vida saudável, viver como realmente uma criança. Ela pode ter sonhos e os seus sonhos se realizar aqui dentro. Quantos anos ela tem? Hoje ela tem 12 anos.